Chegou a hora de tirar suas dúvidas sobre direito do consumidor e quem está aqui hoje para responder as suas perguntas é o advogado Pablo Ailton, que também é professor em direito do consumidor. Professor Pablo, obrigado por ter vindo. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia a quem nos assiste. Professor, olha, nós temos várias perguntas que já chegaram e várias ainda vão chegando ao longo do dia, então a gente vai repassando para o senhor responde, ok? Sem problema. Já que o senhor entende do assunto. Vamos lá. A primeira dúvida, o pessoal de casa vai ver aí, é da Tereza. Ela escreveu o seguinte: o marido dela está negativado, a filha dela fez um plano de saúde, mas nunca fez uma consulta por meio desse plano. Ou seja, o plano nunca foi usado e a filha dela parou de pagar e aí o pai dela ficou negativo. Esse plano foi pago, acho que 1 ano, ela disse, mas não usou nenhum exame. Não pagou nem o exame do plano. E a pergunta dela é a seguinte: pode o plano ter negativado o nome do pai dela, em quem estava o nome do plano, né? Sendo que não usou nenhuma vez? A resposta ela é bem objetiva. Se o contrato foi feito e assinado, o contrato tem que ser honrado. Nessa circunstância, se houve descumprimento do contrato por falta de rescisão omissa apenas por parte dela, na verdade ela deveria ter se dirigido até a empresa que ela contratou para se desfazer do contrato. Existem algumas circunstâncias em que a prorrogação é automática, tem que se analisar essa cláusula. Mas, na verdade, quando se faz um contrato, se a gente não tem mais interesse no segmento desse contrato, nós temos que desfazer esse contrato. Mas ela escreveu que o plano foi pago. Foi totalmente pago e mesmo assim está negativado. O que pode ter acontecido? Se o plano foi integralmente pago, não haveria justificativa para a negativação. E o que ela faz? Se houve a negativação indevida, tem que procurar se valer das medidas judiciais para que primeiro o nome seja retirado e a obrigação é que seja retirado imediatamente, no mesmo dia. E, claro, eventuais danos morais que já é de reconhecimento da nossa jurisprudência aqui no Brasil. Ok. Agora a dúvida é da Sheila. Ela escreveu que foi pagar o IPVA do carro dela e apareceu uma multa gerada em fevereiro de 2017 em Rio Verde, Goiás. Uma multa da PRF. Só que ela disse que o carro dela nunca foi para lá. O que ela deve fazer? O que eu posso falar nessa circunstância é que relação de consumo é aquela que envolve o consumidor, o fornecedor, um produto e um serviço. Em casos de eventualidades de multa, nós estamos falando mais de uma questão tributária, que envolve taxas e demais tributos que podem incidir. Já não é mais direito do consumidor. Acredito que não integra a relação de consumo nessa circunstância. Só que, claro, se o carro nunca esteve por lá, ela pode também tomar as medidas administrativas que podem ser tomadas perante o órgão que atribuiu a multa a ela. Ok. Professor, a dúvida da Rosângela. Ela disse que fez um financiamento do curso dela, faculdade FIES 100%. Só que a faculdade está cobrando R$11 mil dela. Como assim, se ela financiou 100%? Ela pergunta, o que ela faz? Na verdade, quando se chega uma pergunta dessa, a resposta fica um pouco superficial, porque tem que se analisar o contrato especificamente. Contrato 100% cumprido não tem o porquê haver multas. Eventualmente pode haver algum atraso ou consideração de atraso. Só o caso concreto mesmo para ser dado uma resposta mais objetiva para essa circunstância. Embora, nesse caso, exista sim uma relação de consumo. Ok. Daqui a pouco a gente segue falando de direito do consumidor aqui no MTTV. Você aproveita o intervalo para mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp. 999339003. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro onde você mora. E se quiser, também pode mandar a sua pergunta em vídeo. Grava com o celular deitado e manda para cá. Se não quiser, pode mandar, se não quiser mandar o vídeo, também pode mandar por escrito. Não pode ser áudio, tá? Porque a gente não consegue ouvir aqui ao vivo e não vai conseguir responder a sua pergunta. Então, também não adianta ligar no nosso número, porque não tem como atender. Mande mensagens de texto. Vamos lá agora para a segunda rodada de perguntas sobre direito do consumidor. Hoje quem responde as suas dúvidas é o professor Pablo Ailton, que dá aula de direito do consumidor, entende bem do assunto e, claro, é advogado. Vamos lá. Separei aqui várias perguntas que chegaram ao longo do intervalo e vamos lá para a pergunta da Jaqueline. Ela pergunta o seguinte, doutor, ela mora no Valência 1 e pergunta, gostaria de saber com o doutor Pablo se a cobrança de empréstimo RMC para aposentados é legal ou ilegal, já que o aposentado nunca pegou o dinheiro. Primeiro, o que é RMC? Fica aí a dúvida, porque dentro dos contratos bancários existem inúmeras siglas, modalidades, e que seria até interessante que ela esclarecesse o tipo de modalidade que foi escolhido aí no tipo do financiamento. Então, fica a dica aí para você, quando mandar sua pergunta para a gente, deixa bem claro para a gente conseguir entender para o professor. Siglas e códigos bancários. Né? Para o professor conseguir, então, esclarecer
esclarecer a sua dúvida, tá? Mesmo assim, obrigado. O William, que mandou a pergunta para a gente, escreveu assim, ó. Como fazer para não ser cobrado a mais da taxa de garçom e da taxa de música que os estabelecimentos de bares, enfim, restaurantes cobram um certo valor aí mínimo para poder pagar com o cartão? Aliás, ele pergunta, é correto um estabelecimento setar um valor mínimo para poder pagar com o cartão? É uma excelente pergunta que foi feita no sentido de que, por mais que haja autorização para que estabelecimentos cobrem, por exemplo, o chamado cover, é exigido dessa empresa que ele faça publicidade. Então, o consumidor tem o direito à informação. Então, se você está sendo, quando entra no estabelecimento, obrigado a pagar pela música, antes disso você tem que ser notificado, seja no cardápio, por algum cartaz também que tenha naquele estabelecimento, que você será cobrado daquilo, sob pena de ele não poder cobrar de você aquilo que se chama de cover. Quanto à questão dos 10% do garçom ou outra taxa de pagamento de gorjeta, é facultativo. Não é obrigatório esse pagamento e fica a critério de cada consumidor se ele vai, ao final da conta, pagar os 10% do garçom ou se ele não vai pagar os 10% do garçom. É facultativo. Já quanto à questão do cover, fica aí se por um acaso houve a publicidade quanto à exigência de cobrança ou não. Se houve a publicidade, também, como você não estava obrigado a entrar naquele local que é privado, você pode aceitar entrar desde que pague. Agora, se eles não fizeram essa publicidade, então, se tem a plaquinha, eu sou obrigado a pagar. Se existe uma publicidade da empresa dizendo que é cobrado o cover naquele estabelecimento, é obrigado a pagar. Já o garçom não é obrigado. Já o garçom não é obrigado. Ok, parabéns. Vamos lá. A pergunta é da Mariana, que mora no Jardim Paulista. Ela disse que fez o pedido de um plano de TV paga e pagou a adesão e já há 30 dias eles não vieram fazer a instalação. Ficam só adiando a instalação. E aí, o que ela faz? E comumente eles cobram antes mesmo da instalação. No seu caso, eu não sei se isso ocorreu ou não, já a cobrança antes mesmo da instalação. Na verdade, eles têm um prazo, o contrato faz a estipulação de qual que é o prazo que eles têm para fazer a instalação ou não. Nesse seu caso, dê uma olhada no próprio contrato, ver se existe um prazo pré-estipulado ou não. Se não houver um prazo pré-estipulado, é o costume da região. Mas veja, enquanto não houver a instalação desse produto que foi adquirido no contrato, não pode haver a cobrança. Ok, doutor, hoje é o dia da Black Friday. Aliás, para mim, Black Friday é sempre na última sexta-feira de novembro, mas o comércio sempre se antecipa, né? Então, hoje, quem está a fim de comprar produtos com um bom desconto, olha que pode ser o dia, né? Estamos na Sexta-feira Negra, como se chama, né? Traduzindo para o português, é Sexta-feira Negra. Em inglês, Black Friday. E em uma loja de variedades aqui da cidade, o movimento bem intenso desde cedo, nossa equipe passou por ali, olha, muita gente foi lá para garantir um produto mais em conta e essa data de super descontos surgiu nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos e também é lembrada aqui no Brasil que o comércio aproveita para vender um pouco mais, né? Em um dia, as lojas realizam grandes descontos para chamar a atenção dos clientes e aqui em Tangará da Serra, de acordo com a Associação Comercial da cidade, a maioria das lojas está participando da Black Friday e oferecem super descontos. Apesar da Black Friday, as lojas devem funcionar em horário normal, fecham, portanto, hoje às 6 da tarde. E aí fica a pergunta, doutor, com o que o consumidor tem que ficar atento nessa época de Black Friday? Tem pegadinha por aí? Primeiro que pela propaganda a gente já se sente estimulado a sair de casa, é o primeiro passo. Quando se sai de casa, o consumidor primeiro tem que saber o que ele deseja comprar. Então, previamente, é necessário que seja feita uma análise. Qual é o produto? Qual é a marca de qualidade que eu busco? Quais as características essenciais daquele produto? E outra, chegando à frente do estabelecimento comercial, que se verifique se ela está aderindo à Black Friday ou não. E se está aderindo, se aquele respectivo produto que você deseja, consumidor, se também está com os descontos Black Friday ou não. E isso pode influenciar a você se vai fazer a compra ou não vai fazer a compra. Sendo certo que na modernidade, inclusive aplicativos que se baixam colocando no celular, faz a comparação aí a respeito dos preços anteriores e eventualmente do preço que você está verificando ali no estabelecimento comercial. Olho aberto, então. De olho bem aberto. A última pergunta, professor, a pessoa não disse o nome, por isso que eu quero que você sempre que mandar sua pergunta diga o seu nome, o bairro onde você mora, mas vamos responder dessa vez. Ela escreveu que está há 90 dias esperando a entrega de uma moto, está tudo pago e só enrolam ela. O que ela faz? Dentro de uma circunstância que eu acabei comentando numa pergunta anterior,
o que consta no contrato. Se existe uma estipulação de período de entrega, porque, por lei, não se coloca essa obrigação de haver uma entrega imediata de um produto que não está à disposição. O que a lei exige é que, havendo produtos armazenados no estoque, que o fornecedor não pode negar a entrega desse produto para o consumidor. Só que, se eventualmente a moto comprada foi no modelo ou característica que não havia à disposição naquela loja, vai haver sim um certo prazo para entrega. E aí que está. O que foi contratado entre o consumidor e o fornecedor, o que constou no contrato. Se eles estipularam a entrega em 30 dias e passa-se de 30 dias, há um descumprimento contratual. Se não houve descumprimento do prazo, não está havendo descumprimento contratual. Professor Pablo Ailton respondendo suas perguntas sobre direito do consumidor. Muito obrigado por hoje. Roberto. Até a próxima. Obrigado. E se você também tem perguntas, manda para a gente pelo WhatsApp, que numa próxima a gente responde também as suas dúvidas, tá?